Smoke Fox na área. Este vídeo a gente vai falar um pouco sobre a evolução dos gráficos em games do Fatal Fury, game lendário criado em 1991 pela SNK para o Neo Geo e arcades na época. A gente vai falar um pouco da série principal e o último game que foi lançado, que foi o Mark of the Wolves. Este jogo tem como base de história a cidade de Southtown, cidade pequena que possui um chefe do tráfico de drogas e armas, Gizzy Howard, o chefe do primeiro game. Gizzy abre o torneio King of Fighters a fim de testar sua habilidade de luta. Os personagens deste game são Terry Bogard, seu irmão Andy, Joe Higashi. Esses são os jogáveis. Os inimigos do game são Tung Fu Hu, Richard Meyer, Duck King, Michael Max, Hua Jai, Raiden, Billy Kane e o chefe Gizzy Howard. Nesse game, uma coisa que era interessante é que o zoom era muito inovador. Os personagens se aproximavam, a tela se aproximava deles e eles tinham dois planos de luta, o plano frontal e o plano de fundo, que o personagem poderia se transportar, ficar variando a posição de luta. Isso aí foi muito interessante na época, o pessoal gostou bastante, além das já conhecidas caras inchadas depois da surra da luta. Esse jogo foi lançado para competir com o Street Fighter, tendo como diferencial o que eu falei, dois planos de luta. Eu lembro de os arcades ficavam realmente lotados nessa época. O Fatal Fury 2 foi a continuação do primeiro game, lançado em 1992, seguindo a linha de pensamento da primeira série, onde Gizzy, no final da primeira série, Gizzy foi derrotado por Terry. No entanto, ele recusa sua ajuda e cai do prédio, supostamente morrendo. O chefão deste game é o Wolfgang Krauser, que é meio irmão de Gizzy. Se torna o chefão de Southtown. Querendo saber quem foi o homem que derrotou a Gizzy, ele abre um torneio para descobrir quem derrotou o Gizzy, a fim de testar suas habilidades, não de procurando por vingança. Dessa vez há mais personagens jogáveis. Este jogo é bem bacana, além da inclusão dos novos jogadores. Fatal Fury 3 foi lançado em 1995. Dessa vez os chefões do game são os poderosos gêmeos Jin Chon-su e Jin Chon-rei. Eles ameaçam não só Southtown, mas também o mundo. A novidade interessante deste game é que agora são 3 planos de luta ao invés de 2, como aconteceu nos primeiros 2 jogos. Também surgiu a forma de avaliação de desempenho ao final de cada round. Os gráficos sofreram alterações drásticas positivas, ficando bem mais atrativo. Também facilitando um pouco a fluidez do jogo, já que os jogos anteriores eram extremamente difíceis. Alguém lembra de como era difícil dar os golpes de Joey? Eu lembro. A partir daqui, todos os games que foram lançados não fazem parte da cronologia e história da série, com exceção de Garou Mark of the Wolves, que a gente vai falar no final do vídeo, que será que tem pano de fundo a história cronológica do Fatal Fury.
Fatal Fury Special foi lançado em 1993 e é considerado uma versão turbinada de Fatal Fury 2, já que todos os personagens que surgiram no game agora são jogáveis, com a inclusão de Ryo de Art of Fighting. Não há muita coisa a se dizer da questão gráfica e jogabilidade, no entanto, o mesmo continua bastante difícil. Duck versus Yube. Após o lançamento do Fatal Fury 3, começaram a ser lançados os games Real Bolt Fatal Fury. São games com gráficos baseados no Fatal Fury 3, mas com a jogabilidade bem melhorada. Eles foram jogos sem história tramada, uma vez que os falecidos Geese e Krauser dos jogos Fatal Fury 1 e 2 retornaram nesses jogos, além de várias inclusões. Na minha opinião, os jogos são muito bem feitos, coloridos e abusam da placa gráfica do Neo Geo. No entanto, uma coisa que me irrita é que a barra de sangue é bem pequena e não dá para realizar combos maiores que o personagem. Realizando os combos maiores, o personagem ele é derrotado facilmente. Além disso, o fator interessante e que outrora foi novidade, a mudança de plano neste caso, acaba tirando a fluidez dos combos. Outro ponto é que deveriam ter deixado o Nightmare Geese em todas as edições e não só no Real Bolt Special, já que ele é simplesmente fantástico de se jogar, além de ser secreto. Para habilitá-lo, aguarde a tela de ranking após a apresentação e gire o analógico no sentido anti-horário a partir do botão da direita, segurando no diagonal inferior da direita. Após isso, aperte na sequência A, B e C. Se der certo, Geese dirá come on. Aproveite o jogo. Após o lançamento de Real Bolt Fatal Fury 2 Newcomers, foi lançado o jogo Garou Mark of the Wolves. Garou Densetsu era o nome de Fatal Fury no Oriente. Considerado, na minha opinião, um dos melhores jogos de luta lançado em todos os tempos, este game somente apresenta Terry como personagem clássico e Rock, o filho de Geese, que Terry o criou, além de diversos discípulos dos personagens antigos. Ele foi lançado em 1999 para diversas plataformas e foi muito bem recebido. Esse jogo é simplesmente animal, recomendo. Bom, a gente viu aí imagens dos vários Fatal Fury lançados e vimos que foram lançados 9 jogos, uma evolução fantástica e que atualmente não existem mais jogos como esses. Os personagens da série foram utilizados na série King of Fighters e estão entre os favoritos para se jogar. Que saudade dos tempos em que jogava com meu irmão este jogo. Ficamos por aqui, um abraço, espero que vocês tenham gostado e se gostou, deixe o seu like. Smoke Fox desligando. KO.
Final round. Fight! Left